Toda terça-feira a gente tem o nosso Jogo Certo e hoje, com muita honra, com muito prazer, a gente recebe Rogério Ceni. Obrigado, Ceni, aqui por nos receber, por abrir esse espaço no treinamento. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer é todo meu recebê-los e fico feliz também. Acho que a primeira entrevista nossa aqui com uma emissora local aqui dentro do CT, aqui em Maracanaú. Ficamos contentes de recebê-los. Aí a gente fica muito lisonjeado por ser a primeira equipe, por você poder bater um papo com a gente. Você gosta de entrevista, Rogério? Se eu gosto? Gosto muito de assistir entrevista de pessoas interessantes que principalmente que tem história dentro do esporte de maneira geral, né? Eu acho bacana. Eu gosto de atender as pessoas, é claro, eu acho legal o reconhecimento e tudo, né? Mas é que a gente trabalha bastante, é bem corrido, então você programa treino, vem, a distância é longa até aqui, faz treinamento, faz a parte final, revê jogos, prepara, né, o time para os próximos jogos, acaba ficando um tempo mais curto, por isso que eu atendo mais coletivamente, né, a todos, pós-jogo sempre, né, e essas entrevistas assim, são mais raras, mas tenho o maior prazer em conversar sem problema nenhum. Quando a gente fala do Rogério Ceni no Fortaleza, por toda a sua história, a gente pensa num Rogério grande, né, na equipe do Fortaleza. Talvez por isso essa nossa vontade de conversar contigo, de buscar uma palavra tua. Te incomoda esse teu tamanho dentro do Fortaleza ou isso é natural? Não, eu sou uma peça de uma engrenagem que vem, acho que fazendo um bom trabalho, né, ao menos em termos de resultado e até de futebol apresentado. Mas eu não me considero mais do que ninguém aqui e eu acho que a única coisa é que a gente está tentando dar o melhor para os atletas, né? Fazer o melhor por eles, tentar mostrar o melhor caminho, em algumas coisas poder ajudar o clube pela experiência do campo de jogo, mas o meu tamanho aqui perante aos outros é exatamente o mesmo, o respeito para com todos é o mesmo e o tratamento também é exatamente igual ao de todo funcionário que trabalha no Fortaleza. Você deve ter respondido essa pergunta, deve ter feito essa pergunta umas 300 mil vezes, vem aí mais uma. É o porquê o Fortaleza, mas não simplesmente, você já falou pelo projeto e tudo mais, mas quando você sai do São Paulo, certamente você deve ter recebido outras ofertas de outros clubes. Mas o que te encantou no Fortaleza, no clube? Eu acho que primeiro, como um todo, né? A cidade é uma cidade boa, uma boa localização, eu acho que uma cidade grande, duas equipes que têm uma rivalidade muito grande, a aspiração e possibilidade de título, apesar do rival estar numa situação melhor em todos os sentidos, mas a possibilidade de ser campeão é sempre uma coisa muito importante. E a maneira como foi conduzida e abordada a negociação, desde o presidente Girão, que aqui se encontrava quando eu fui procurado pela primeira vez, depois com a condução do processo do Marcelo também, foram todos muito bacanas comigo e nós viemos para tentar estruturar melhor o clube, né? O clube vinha de anos difíceis, né? 8 anos, né? Na Série C, ou seja, com dificuldades financeiras e a gente veio para tentar dar uma cara nova, uma estruturada na equipe, no centro de treinamento, coisas novas, tentar conseguir montar um grupo novo de trabalho, mas acho que o maior chamariz é a possibilidade de ser campeão. Essa foi a grande oportunidade que eu vi no negócio. E eu gostei das pessoas, da forma como me apresentaram as coisas e nós estamos aqui na luta diária para tentar chegar a um patamar bacana para o Fortaleza. Essa possibilidade de ser campeão, você se refere ao Campeonato Cearense? Sim, ao Campeonato Cearense, lógico. Ou já pensa um pouquinho mais à frente lá? Não, eu penso no que a gente vive no momento, né? Apesar de a gente ser realista, nós sabemos que eu acho que o time está bem encaminhado para uma semifinal, chegar à final é um outro passo, né? Difícil, e se a gente conseguir chegar a essa final, o título também passa a ser bem mais complicado, mas existe a possibilidade, por isso que a gente está aqui. Você disse que não quer ser maior do que ninguém, mas você falou do time que está bem encaminhado. Você tem muita interferência sua nesse encaminhamento do time, né? Olha, tem muito do trabalho da comissão técnica, mas a comissão técnica se estende não só a mim, mas a todos que vieram comigo, a todos que aqui se encontram, né, que trabalham, as pessoas que dão suporte para a gente aqui no CT.
tentam, dentro das possibilidades financeiras do clube, fazer o melhor para que a gente tenha uma boa estrutura para trabalhar. Então, assim, é lógico que é parte de um trabalho técnico dentro do campo, mas tem muito a ver. Se as pessoas todas estiverem envolvidas e quiserem vencer, a chance ela se torna muito maior. Não é o trabalho de uma pessoa só que faz com que as vitórias aconteçam. E principalmente os atletas, né? Comprarem esse projeto, a proposta que a gente tem, né? De jogo, eles compreenderem, entenderem, né? O diferente trabalho do que eles tinham antes aqui. Isso ajuda bastante. A relação humana com os jogadores é muito importante. Voltando um pouquinho, você falou que um dos motivos de você estar aqui é que você conhecia a cidade, mas você não tinha morado aqui em Fortaleza, não. né? O que você está achando? Não, mas o Nordeste do Brasil como um todo, né, especialmente as capitais, cidades de praia normalmente, são cidades bem alegres, né, um povo bastante receptivo, com alguns problemas que toda cidade grande tem. Fortaleza não é diferente disso, né? Mas é um clima gostoso. Todo mundo fala do calor, né? Mas eu prefiro bem mais o calor do que o frio. Então a gente vai se adaptando, né? Devagar a gente vai se adaptando à parte climática e ao povo, costumes, cultura. E esse é um processo. A gente tem que, quando a gente sai para um novo lugar, a gente tem que se adaptar a isso. Sua família está contigo aqui, Rogério? Não. As crianças vêm, né? Uma vez ou outra. Eu fui uma vez só a São Paulo, na verdade, desde que eu estou aqui, mas o meu principal foco agora, especialmente nessa primeira parte do trabalho, é estar aqui e trabalhar para o clube e para os jogadores. Você citou várias vezes a palavra trabalho. Dá mais trabalho começar do zero, praticamente do zero, como foi no Fortaleza, ou é mais tranquilo quando você já tem uma base de jogadores, por exemplo, formada? Eu acho que dá mais trabalho começar do zero, porque dá muito trabalho para você montar uma equipe, contratações, escolhas, né? Isso dá muito trabalho, entre você escolher um atleta, ver se a possibilidade existe realmente dele vir, concretizar a negociação, mas por outro lado também é mais bacana para você implantar o que você quer no sistema de jogo. Acho que demora mais. Quando você já tem um grupo pronto e esse grupo é bom, logicamente ele vem de uma continuidade de um ano para outro, a chance de você ter sucesso, logicamente, mais rápido é muito maior. Mas eu gosto da montagem do zero, de começar um time, eu vejo como uma ideia boa. Eu sempre falei para o presidente que eu gostaria de montar um time para o Campeonato Cearense que fosse muito parecido, muito próximo do time que disputasse a Série B. Eu acho que a chance que você tem de sucesso é muito maior quando eles entendem o sistema de trabalho. E para quem trabalha 3 meses dentro de um campeonato para iniciar uma Série B, já tem assim um belo caminho andado como base para o campeonato brasileiro. Você falou que teve uma conversa com o Luiz Eduardo Girão, depois um encaminhamento com o Marcelo Paes. Você conhecia a cidade, de passagem, enfim, aí você chega ao Fortaleza. Quando você chega ao clube, o que é que você vê? Eu vejo um clube que passou por momentos difíceis, mas vejo também um clube que está tentando evoluir, melhorar. Eu acho que agora, né, para uma Série B, a gente começa a ter uma perspectiva diferente, financeira mesmo, que o clube precisa, né? O esforço das pessoas em tentar trazer bons jogadores, em tentar honrar seus compromissos, né? Agora, a gente precisa mais, a gente precisa evoluir mais ainda, a gente precisa cada vez mais se profissionalizar, né? Todos nós precisamos nos profissionalizar para que o sucesso não seja apenas passageiro, ou seja apenas de 2 meses, 3 meses. E isso não é fácil. Isso é uma tarefa muito difícil as pessoas entenderem que mudanças são necessárias às vezes para você atingir um nível mais alto e quem sabe você se estabelecer mesmo dentro de uma Série B, se manter bem ou quem sabe até brigar por uma eventual subida para a principal divisão do futebol brasileiro, o que é muito difícil no caso de um acesso consecutivo de C para B e B para A, né? Teve uma entrevista que você fez, acho que você deu, acho que foi para o Casagrande, essa frase me chamou muita atenção, quando você diz assim, clubes que nem o Fortaleza, eles gostam que a gente fale. Acho que foi para o Casagrande que você usou essa frase. Sim, o que é que você fala aqui para o Fortaleza, Rogério? Não, é que aqui as pessoas, talvez pelo currículo que você tenha, por onde você passou, pelos anos, né, de clube que você jogou, pelos títulos conquistados,
as pessoas tenham... Talvez com o passar do tempo também isso vá passando, porque as pessoas vão se acostumando, né? Isso é como uma relação, né? As pessoas com o passar do tempo, e no começo existe uma grande, né, comoção, admiração, e depois vão se acostumando e vai passando. Mas nós temos que aproveitar esse começo onde as pessoas escutam. Quando você trabalha num grande clube, as pessoas querem que você trabalhe com aquilo lá no campo, acabou e pronto. Mesmo porque também existe uma estrutura maior, né? E as pessoas se incomodam um pouco, às vezes, se você dá uma opinião numa outra área que não é a sua de futebol, mesmo tendo vivido, né, do futebol durante tanto tempo. E aqui as pessoas escutam um pouco mais, elas querem um pouco mais a tua opinião. Às vezes você dá uma opinião que não é de acordo ou de agrado com o que as pessoas pensam, né? Mas eu gosto de expressar o que eu vejo. E aí, logicamente, a decisão sempre final é deles. Mas eu tento sempre passar, tanto que nós estamos fazendo um campo auxiliar lá no PC, por exemplo, onde era um estacionamento. Sim. Mas, assim, o futebol, a principal coisa para um clube de futebol é o campo onde ele trabalha, né? Estacionamento é para guardar carro, né? Carro, logicamente, é importante, mas o gramado é mais importante para um atleta, né? Então, nós temos que fazer algumas escolhas. Você desagrada algumas pessoas, mas você também dá uma possibilidade maior de qualidade de trabalho. O campo, ele é um material necessário no dia a dia do atleta. Então, assim, mostrar algumas perspectivas que possam fazer com que o próprio dirigente pense um pouco diferente. Esse foi só o nosso primeiro bloco, hein? Daqui a pouquinho a gente continua batendo papo com o Rogério Ceni. Segura aí que a gente volta já. Não sei se você percebeu, o pessoal de casa também, a gente já tem mais de 10 minutos aqui o nosso papo e a gente não tocou no nome São Paulo. Eu acho que até raro, muito curioso bacana. falar isso aí. Mas eu não podia fugir, claro, do assunto, até porque está em evidência. Quando a gente estava preparando, vamos fazer uma entrevista com o Rogério e não vamos tocar no assunto de São Paulo. Não deu. O São Paulo apresentou o Diego Aguirre, mais um técnico, né? Depois, junto com você, outro técnico que passa pela equipe do São Paulo, Dorival Júnior. E agora vem um técnico estrangeiro. Eu queria a sua opinião sobre isso. Não é sobre o São Paulo, é sobre o técnico estrangeiro. Eu nunca trabalhei com o Diego Aguirre, né? Não conheço, não sei qual é exatamente a estratégia de trabalho, né? Eu só acho um erro você substituir um treinador em março, em abril, sei lá, março, né? Nós estamos no mês de março. Sim. Eu não vejo muito sentido em você manter ou contratar um profissional e em março você trocar esse profissional. Isso não é no São Paulo não, tá? Em qualquer lugar, né? Por isso que eu fiz a pergunta aqui para você, se era melhor no começo, dava mais trabalho, mas tem dificuldade do Aguirre agora. Para mim, eu gosto muito de trabalhar quando eu tenho uma pré-temporada a fazer. Se eu não tiver uma pré-temporada para fazer, eu acho que fica complicado você dizer que aquele é o seu time, o seu estilo de jogo. Quando você tem jogo meio e fim de semana e não tem espaço para treinamento, você assumir no meio de uma temporada, você pode até colocar o time com nomes da maneira que você gosta, mas dificilmente você colocará seu estilo de jogo, né? Então eu não consigo só entender a intenção de alguém em cortar um trabalho no mês de março, seja para quem for, né? Quando você contrata, você tem que ter convicção do trabalho e você tem que ter o tempo. Quem entra já entra numa situação meio apertada, e quem sai, que deu o molde do trabalho até aquele momento, também eu vejo prejudicado. Só isso, mas eu não conheço o trabalho do Aguirre, desejo sorte para ele, né, nesse trabalho no São Paulo. Só não vejo muito sentido em alterar treinador no mês de março, seja no São Paulo ou em qualquer equipe. Você acha que falta, como é que eu posso usar a expressão, para a categoria de técnico, um pouco mais de atenção com o companheiro de profissão também? Veja bem, eu acho assim, eu poderia ser hipócrita e dizer para você que sim, mas eu acho que é a lei da oferta e da procura. Isso é o mercado, né? Isso é a mesma coisa que você vai vender um imóvel e ele vale tanto. O quanto ele vale não importa, quanto ele vende. Né? E treinadores, infelizmente é a mesma coisa. Você tem uma vasta
Porque o dirigente, ultimamente a gente não vê um dirigente que tem um padrão, ele vai tirar um treinador, mas vai se colocar um treinador mais ou menos daquele perfil, né? Sim. Porque às vezes ele tem um perfil de treinador e troca para um perfil totalmente diferente no meio da temporada com os mesmos jogadores, não dá para entender muito o que... Né? Então, no nosso país, infelizmente, trocar o treinador é a parte mais fácil, né? O dirigente ele não se troca, mas ele troca o treinador. E os atletas, também o custo é muito alto para se trocar um atleta ou outro, né? Por isso que eu acho importante que um treinador faça a montagem do seu elenco, que o dirigente confie naquele treinador para fazer a montagem, se é que ele tem dinheiro para montar, né? Senão que entenda as improvisações e as limitações e dê força e trabalhe junto, né? Tem que existir um conjunto. Para ter sucesso, se você não tem um dirigente que compre o projeto, dificilmente você vai ter sucesso em qualquer lugar. Se fizerem uma oferta muito boa para o Rogério Ceni, ele aceita? Não, eu tenho um compromisso com o Fortaleza e meu desejo é permanecer a temporada aqui. Eu gostaria muito de poder começar um trabalho e terminar ele no final do ano. Para o outro ano a gente não sabe o que acontece, né? Dentro do futebol, aliás, a gente não sabe o que acontece na próxima semana. Mas, assim, o meu ideal de trabalho era iniciar e concluir um trabalho, seja aqui no Fortaleza ou em qualquer lugar que fosse. Rogério, aqui a gente está representando, a gente está conversando aqui na TV Diário, mas eu estou ao mesmo tempo representando todo o sistema Verdes Mares, sim, do Diário do Nordeste, do Globoesporte.com, da TV Verdes Mares. E aí a gente pediu algumas perguntas dos nossos companheiros para que a gente pudesse trazer para você. A pergunta, já que a gente está falando desse tema técnico, é do Wilton Bezerra, que é comentarista da Rádio Verdes Mares, da Verdinha e também aqui da nossa TV Diário. Rogério Ceni, em função de sua passagem meteórica como treinador do time do São Paulo, como você interpreta essa vinda para o Fortaleza? Ela representa, assim, uma coisa mais duradoura e, em função disso, representa um começo, ao invés de um recomeço? Eu gostaria que você me explicasse qual é o seu sentimento nessa vinda para o Fortaleza, esse seu começo de atividade como treinador e uma passagem que foi muito rápida pelo time do São Paulo. É recomeço? É começo? Como você situa isso? Não, uma outra oportunidade. Eu já tive um começo da carreira de treinador no São Paulo, né? Trabalhando metade do ano passado no clube, e agora é uma retomada, o meu segundo clube da carreira como treinador. Encaro com o mesmo profissionalismo, com a mesma dedicação, com a mesma seriedade com que eu trabalhei no São Paulo. Eu acho que a cada trabalho que você tem oportunidade de fazer, talvez possa ser considerado um recomeço. Começo é aquele primeiro trabalho, quando você vai fazer a tua primeira entrevista, é o começo de tudo, né? Depois eu acho que é cada vez um novo trabalho que você vai realizar. Mais uma pergunta da Thaís Jorge, do Globoesporte.com. Com a sua chegada, o Fortaleza ganhou vários legados materiais, a exemplo do Campo Society. Eu queria saber quais legados imateriais você ganha do Fortaleza todos os dias. E eu falo em termos de ensinamentos, de aprendizagem, porque você sai de um clube de Série A, que era o São Paulo, para um clube que acabou de sair da Série C, que é o Fortaleza. Deve ser uma diferença de estrutura imensa. Então eu queria saber quais legados imateriais você ganha todos os dias. Eu tenho um conceito de trabalho. Os treinamentos aqui são todos desenhados todos os dias, são todos filmados todos os dias. Eu acho que fica para o clube, se assim for de desejo do clube, né? Um conceito, um comparativo para no futuro, né? É natural que em algum momento a gente encerre o ciclo, que demore o máximo possível, mas que encerre o ciclo. Mas eu acho que fica um conceito desde cuidados com gramados, de novos tipos de treinamento. Eles têm tudo isso filmado. Eu faço questão para mim que eu tenha tudo isso, né, colocado todos os dias de treinamento, cada trabalho executado, feito, desenhado, e que eles tenham uma cópia de tudo isso, porque no futuro eles podem ter um comparativo
com um treinador que venha trabalhar aqui no futuro e possa ter uma balança do que era feito, né? Do que foi feito no passado, do que está sendo feito hoje e o que pode ser feito no futuro. A gente, nesse programa aqui, a gente já pôde ter a oportunidade de conversar com o Júnior, o Maestro Júnior, com o Jardel, por exemplo, sim, o artilheiro. artilheiro Jardel. E aí a gente faz essa pergunta com vocês que já vivenciaram tanto o futebol fora do Nordeste, por exemplo. E a pergunta que a gente sempre faz e a gente tenta entender, acho que por provar você responder em 1 minuto e meio aí na sua resposta, mas é evidente que a gente tem que jogar essa pergunta. A gente tem um mercado muito consumidor de futebol, Sim. A gente tem estádio cheio no Nordeste. Então o que falta para o protagonismo? Você acha que falta, por exemplo, uma conquista de mais expressão? Já que o Bahia foi campeão há muito tempo, o Sport conquistou uma Copa do Brasil, passou ali pela Libertadores. Bom, a primeira coisa que falta para o protagonismo não é culpa do Nordeste em si, é a posição geográfica. É uma coisa muito difícil. A malha aérea é muito difícil. Ou seja, se você está localizado no Rio de Janeiro, São Paulo, você tem uma possibilidade de recuperação de jogos, de deslocamento muito menor. Então essa é uma questão que Norte e Nordeste sofrem muito. Interfere mesmo? Muito, muito. Uma equipe que joga no intervalo de 3 dias ou 4 dias, tendo que fazer uma viagem daqui para Porto Alegre e depois vem jogar em casa, é muito diferente de você sair de São Paulo a Porto Alegre, um voo direto de 1 hora e alguns minutos e voltar para São Paulo. Então essa é algo que as pessoas às vezes até nem colocam, mas é uma coisa muito séria. Você vai sofrer e isso, muito né? importante. Então acho que a posição geográfica é muito importante. Segundo, a condição financeira, né? E realmente o povo do Nordeste, eu posso garantir para você, eu já joguei em todos os lugares do Brasil, inclusive havia do mundo e já havia jogado aqui também, mas um Fortaleza e Ceará no Castelão é um jogo de uma dimensão idêntica a qualquer clássico do Brasil. Fortaleza e Ceará jogados no Castelão é um jogo do mais alto nível, como é São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, Inter e Grêmio, Atlético e Cruzeiro. A atmosfera criada naquele estádio, num jogo importante de Ceará e Fortaleza, é algo incrível. Então, assim, o futebol é o mesmo. Agora, o orçamento hoje, por exemplo, do Fortaleza, ele não chega a 10% do orçamento do São Paulo. O faturamento do Fortaleza, ele é de em torno de 5% a 6% do que é um São Paulo, por exemplo. Então, assim, nós temos que encarar essa realidade e trabalhar com as possibilidades, com tudo, né? O centro de treinamento, por exemplo, nós estamos tentando melhorar, mas é difícil manter um centro de treinamento. É muito legal ter um centro de treinamento. Uma manutenção de um centro de treinamento, para você levar a sério, é caríssimo. Então, assim, nós temos que tentar que empresas locais, talvez, invistam mais, principalmente nesse dinheiro de impostos para o governo, que seja voltado, tentar voltar um pouco mais disso que vai ser dado ao governo, quem sabe reinvestido, tanto no Fortaleza quanto no Ceará, no Ferroviário, em outros times daqui. Estou falando no estado do Ceará, Sim. né? Nós temos grandes empresários, grandes empresas aqui que poderiam tirar parte do dinheiro que é dado ao governo através de impostos para ser investido em infraestrutura para os próprios clubes. Eu sei que tem gente apaixonada pelos clubes daqui, né? Talvez esse fosse um começo para que a gente tivesse uma sustentação melhor do futebol, especialmente do futebol cearense, que vive um momento bacana, né? O Fortaleza na B e o Ceará na A. Né? Você imaginou se acontece de ter 2 clubes do estado? Fantástico. Na Série A seria uma coisa, né? Agora, não é fácil pelo investimento que a gente vê em outros clubes na região centro-oeste, na região sul, o próprio Goiás, por exemplo, a diferença é gigantesca. Sim. De orçamento, né? E outros clubes. E essa questão financeira que você retratou aí, Rogério, também é uma novidade para você. Como é que você dribla isso? Jogadores, às vezes eu tenho jogadores aqui no Fortaleza que teriam condições de jogar no São Paulo. Eles jogam aqui por você? Não, eles jogam aqui porque tem muita gente. Você já viu, por exemplo, tem muito cara que canta muito bem e faz sucesso. Mas quanta gente boa que canta no barzinho e é bom pra caramba. E o que tem a diferença às vezes é a oportunidade, é o momento, é a escolha da música certa, é o sucesso, é alguém vendo naquele momento. Então, assim, aqui nós temos jogadores de muita qualidade, com um patamar salarial bem mais baixo, mas que
poderiam ir, não, você pode ver que o Ceará tem um grande time, Fortaleza, e logo vão estar jogadores sendo vendidos ou saindo daqui para grandes centros, porque são jogadores capacitados. Agora, tem que desenvolver a parte tática, não é só com a bola, né? Você tem que desenvolver o entendimento do jogo, a recomposição de jogo, você desenvolver um bom cabeceio, bom passe, né? Boa condução de bola, bom 1 contra 1. Se você for desenvolver uma boa noção tática, são jogadores que cabem em elencos de Série A tranquilamente. Legal você tocar nesse assunto, porque você já em outras coletivas elogiou muito o Gustavo, né? O atacante. Sim, o Gustavo vem fazendo gols, o Corinthians contratou o Gustavo, né? Sim. Emprestou para o Fortaleza, vem fazendo gols, que é a especialidade dele, e no sistema que a gente joga bastante em função dele, né? Quando eu liguei para contratá-lo, né, eu já pensava num sistema em que eu pudesse oferecer o melhor para ele. O Gustavo não é um jogador para você sair da área e querer que ele vai receber a bola e drible zagueiro e entre fazer o gol. Ele é um finalizador, é um jogador que tem que jogar dentro da área e a gente tem que criar as oportunidades para ele. Bacana a gente tocar nesse assunto, porque a gente volta a perguntas dos nossos companheiros. E quem manda a pergunta agora é o Caio César, narrador da TV Verdes Mares e também da Rádio Verdes Mares. A pergunta é a seguinte: se for para fazer um ranking do Rogério Ceni de cabeceadores, ele colocaria o Gustavo em que nível? No nível ou acima de quem, por exemplo? Eu digo para você, dos jogadores que eu trabalhei em toda a minha carreira, eu não sei se tem alguém num nível acima do Gustavo no cabeceio. No fundamento cabeceio, talvez seja o melhor jogador que eu trabalhei em toda a minha carreira, juntando São Paulo, todos os lugares que eu passei. Seleção brasileira. Tudo que eu passei, o Gustavo, nesse fundamento, Sim. nesse quesito de cabeceio, do movimento, altura, mais o que ele tem de impulsão e o movimento do cabeceio, sem dúvida, não teria mais do que... Ele entraria no top 3 tranquilamente. Bacana. E tem a pergunta aqui do Fábio Pisato, que é apresentador do Globo, Sim, do Globo Fábio, Esporte. lá de São Paulo, Lá de São trabalha em São Paulo, Paulo. exatamente. Ele pergunta aqui: Rogério Ceni, é o seguinte, você escala o seu time sempre de olho no que o adversário pode oferecer de perigo. Em alguns momentos tem uma preocupação com a altura do seu time. Isso eu já percebi. Será que no futebol de hoje vale a pena optar ou escolher pela altura e não pelo talento, pela habilidade, por uma outra característica? A jogada aérea tem tanto valor assim? A bola aérea é muito importante, mas é muito importante que você tenha jogadores altos e talentosos. Se você conseguir juntar isso, então você tem uma opção de jogar com um 9 de mobilidade mais baixo. Por exemplo, o City joga com o Agüero, que é um jogador que sai no meio dos zagueiros, vem buscar jogo, mas tem muita qualidade. Só que ele tem muita qualidade e joga num tapete todos os dias. Aqui a gente joga em horizonte, a gente joga em alguns gramados que não oferecem um jogo com condições de jogar pelo chão. Então você tem que pensar no que você pode criar mais perigo ao adversário. Eu gosto muito de times altos, de no mínimo 5 jogadores altos dentro de um time, 5 bons cabeceadores. Porque em tese você se defende bem, você tem possibilidade de fazer gol no ataque, você sempre tem uma barreira que dificulta a falta adversária, ou seja, o jogador alto, ele sempre tem um pré-requisito a mais para uma oportunidade. Na dúvida, 2 jogadores com a mesma qualidade, um baixo e um alto, eu prefiro o alto. Isso é uma preferência muito particular. Então eu gosto de zagueiros bons cabeceadores, de ter um 9 bom cabeceador, gosto de jogar com um volante alto. Tem o Bruno, um lateral esquerdo, que cabeceia muito bem. Ele já fez muitos gols, né? E é muito bom jogador pelo chão. Então ele é muito bom jogador pelo chão e é muito bom jogador pelo alto. O Tinga já fez 2 gols de cabeça no campeonato. Ou seja, se você pode construir uma linha de 4 que tenha bom cabeceio, você sempre tem a cobertura dos zagueiros, né? Com jogadores que podem fazer essa função bem. Então, se você consegue erguer o padrão de aí você tem que mesclar. Aí você tem o Edinho, que é um velocista, aí você tem o Oswaldo, que é um velocista, aí você tem o Alan Mineiro, que é um armador, o Alípio, que é um armador, você tem um outro volante que de chegada, mais velocidade. Você faz essa mescla. Eu acho importante você ter as 2 coisas. Os velocistas, que normalmente são baixos, e os jogadores de área e defesa, que tem que ter um pote mais alto. Nesses jogadores que você citou aí, acho que 4, 5 jogadores, todos eles são do ataque. É uma dor de cabeça que você tem, o ataque do Fortaleza ou não? Não, eu não tenho dor de cabeça. Dizem que tem uma tal da boa dor de cabeça que eu ainda não conheço, que são várias opções. Assim, eu acho que nós não temos também tantas opções. Nós temos
Hoje, por exemplo, nós temos 4 opções de lado de campo, né? Mais Alípio e Alain Mineiro pelo meio. Nós temos praticamente um 9, que é o Gustavo, né? Te incomoda ser só ele de 9? Me preocupa, não me incomoda, né? Se ele não machucar, se ele não tomar cartão, não me preocupa tanto. Mas, por exemplo, te dou um exemplo, nós e Ceará, nós jogávamos o Ceará fez uma troca, 9 por 9, entrou um 9 cheio de energia, e nesse momento nós ficamos com o Gustavo até o final da partida, mas não é uma coisa que nós estamos tentando trazer esse jogador, estamos tentando encontrar, mas o mercado no momento está todo mundo empregado, né? Agora que começam algumas equipes a serem eliminadas em competições, Os estaduais, né? os estaduais, e a gente vai tentar, logicamente, para a Série B, sem dúvida nenhuma, nós vamos trazer um outro jogador tentando que mantenha essa característica parecida com a do Gustavo, para que ele possa descansar, possa ter uma concorrência. A concorrência também é saudável, faz o jogador elevar seu nível de jogo. Rapaz, o papo tá rolando solto e daqui a pouquinho, segura aí que a gente vem pro último bloco conversando com o Rogério Ceni. Até já. A gente está gravando essa entrevista aqui antes do jogo contra o Floresta. E você ainda não repetiu a escalação da equipe do Fortaleza. Preferência? Não. Eu nem sabia. Preferência sua? Eu gosto muito de rodar time, dar minutos para jogadores. A única exceção foi o Tinga. Além do Boeck, como goleiro, que eu não coloco muito na lista, goleiro, porque o esforço físico de um jogo é bem diferente de um jogador de linha. Mas o jogador que mais jogou foi o Tinga, né? 900 e poucos minutos. Mas restante, todo mundo tem minutos jogados, uns mais, outros menos. Mas eu gosto de acreditar em todos os jogadores, dar oportunidade para todos os jogadores, mostrar o seu talento, a vontade de vencer, de ganhar o espaço. E o espaço é conquistado a cada jogo. Se você fez um jogo bom, naturalmente a chance de você estar presente no outro jogo é muito grande. Se você fez bons treinamentos, a chance de você tomar essa posição de um outro jogador, ela é grande. Então assim, a gente só trabalha sendo justo, tentando girar para que não tenha lesão muscular, porque nós temos um elenco muito reduzido, diferente de outros clubes no Brasil que tem muito jogador. Nós não temos tantos jogadores. Então, também tivemos pouquíssimas lesões, né, nesses 3 primeiros meses aqui. Mas eu não ligo para time igual, diferente. Eu treino todos aqui. Todos eles têm que saber a função deles e no mínimo mais 2 ou 3 funções de outros jogadores. Porque nós mudamos muito de sistema, jogamos com linha de 4, jogamos com linha de 3, jogamos com 3 atacantes, jogamos com 2 meias e um atacante, jogamos com 2 volantes, com 3 volantes, às vezes com 1 volante. Então assim, a gente muda muito, mas tudo é repetido, treinado exaustivamente, foi treinado na pré-temporada e é repetido no dia a dia aqui. Eu tenho uma pergunta, bem particular mesmo assim. Você gostaria de ter um jogador no seu elenco estilo Rogério Ceni quando era jogador? Não, eu acho que o maior orgulho que eu tenho desses jogadores que estão aqui é que em muitos deles, eu consigo me ver na determinação, no profissionalismo, na vontade de vencer, principalmente que eles têm. Talvez seja o maior orgulho que eu possa ter desses jogadores. Às vezes nós, logicamente, não temos o melhor potencial técnico, mas nós temos sempre uma vontade, o que eu noto neles é uma vontade muito grande de vencer cada jogo. E eu era assim como atleta, né? Eu não gostava de perder, eu queria vencer todos os jogos. E eu vejo muito isso na grande maioria desses jogadores, a vontade de vencer. Então eu me sinto muito bem representado nesse quesito por todos eles. Ano de Copa do Mundo. Ano de Copa do Mundo. Ano especial. Você passou pela seleção brasileira lá em 2002, esteve na Copa do Mundo. Jogou uma partida, né? 2006 eu joguei. 2002 eu não joguei. Fui para a Copa, mas não joguei. 2006 foi contra o Japão. Contra o Japão que você acabou entrando. Tá confiante na seleção brasileira? O que você acha do Brasil esse ano, Rogério? Favoritíssimo. O Brasil é o grande favorito à conquista da Copa do Mundo. Assim? Peibufo, como a gente fala. Se fosse para escolher um só, eu escolheria o Brasil. Se fosse para escolher 3 ou 4, eu incluiria a Alemanha, a França, eu acho que vem bem. A Espanha, eu acho que tem o efeito do título, né? Que não é tão distante.
Pode ser que incomode, mas a Itália fora, a Argentina pela tradição, e não foge disso. Mas se fosse para escolher um só, eu escolheria o Brasil. Você nessa função de técnico, o Tite acabou de fazer uma convocação e muita gente ficou, puxa vida, como tem alguns nomes diferentes, aí o William José apareceu. Ainda dá tempo de fazer um teste para a Copa do Mundo, Rogério? Mas olha, eu acho que ele deve ter já na cabeça todos os jogadores que vão à Copa, Ele né? liderou 16, né? Ele falou em 16, mas eu acredito que desses tem mais 7 jogadores, vamos dizer, dos 23, né? Que normalmente vão. De 7 deve ter 9 atletas para essas 7 vagas, deve ter dúvidas, levar um numa posição ou outra. Levar um zagueiro que joga de zagueiro, ou um zagueiro que também pode jogar de volante, alguma coisa assim, né? Talvez uma dúvida assim, mais um atacante ou mais um meio-campista, talvez sejam essas dúvidas. O que as pessoas têm que entender é que as pessoas às vezes se assustam ou se surpreendem, né? Não se assustam, se surpreendem com um nome, né? Mas eu acho que o treinador, quando ele faz uma convocação, ele imagina o que ele pode fazer com aquele time. Não, às vezes você pode ter ótimos atletas e até que são concorrentes numa posição. Enquanto que ele pode ter jogadores que não são tão badalados, mas que podem encaixar num pensamento, numa linha de jogo que ele tenha. Então, de repente, ele convoca um ou outro jogador justamente para poder encaixar no que ele pensa de time. Olha, eu posso colocar num jogo esses atletas, no outro jogo eu não vou repetir os atletas, quero experimentar uma formação. Talvez, por exemplo, te dou o exemplo do William José, né? Talvez é um jogador de área, alto, de área, né? Bom chute. 9 mesmo. É um 9, não tem um cabeceio fora de série, mas muito boa finalização com o pé. Talvez ele queira imaginar, se não for o William José, como seria ter um 9 de área, levando um jogador mais experiente depois, e ele possa fazer com o William José. Só o fato dele ser convocado já é uma alegria muito grande, acredito, para ele, né? Ele não tem a pressão de colocar o menino para jogar, mas ele pode experimentar em treinamentos como seria o time dele com um 9 de referência, coisa que o Brasil não vem jogando muito, né? Joga Gabriel, Neymar, Coutinho, né? William, vai, mas não tem um 9 de área, até pelo talento e pelos gramados que o time joga, que oferecem a condição de jogar pelo chão o tempo todo. O Tite tem a dúvida nos goleiros. Você acha que o Brasil está bem servido? O Alisson está lá e o Ederson também? O terceiro goleiro na sua... Eu acho que são os dois realmente são merecedores de estar presente à Copa do Mundo. Um joga na Roma, o outro joga no City, acostumado com o futebol europeu, velocidade de gramado, o que vai ser encontrado na Rússia agora. O terceiro, cara, aí é uma escolha, acho que muito pessoal, porque nós temos ótimos goleiros no Brasil. Agora foi o Neto que foi convocado, né? O Neto foi convocado. Mas nós temos também no Brasil goleiros que são merecedores dessa vaga de terceiro goleiro. Talvez, eu tenho certeza que qualquer nome que ele escolha, muitos vão dizer, devia ter escolhido fulano de tal, né? Mas é a vida, mas eu acho que assim, tem no mínimo 4, 5 grandes nomes para ser escolhido para essa vaga. Eu fiz essa pergunta... Ele não vai errar, eu acho, não vai errar, não vai ser um erro, você vai dizer, mas deveria ser o Vanderlei, o outro, não, mas deveria ser o Cássio, não, deveria ser o Neto, não, deveria, né? Mas, assim, todos esses nomes têm qualidade para estar na seleção. O Tite já falou em não acabar com sonhos, né? Por exemplo, o Felipe Luiz briga com o Alexandro ali na lateral esquerda da seleção brasileira. Se o Felipe Luiz não for convocado, muito provavelmente ele não tem condições de atuar na próxima Copa do Mundo. Cabe em Copa do Mundo abrir a mão para você não acabar com sonhos, digamos assim, na balança? Honestamente, a Copa do Mundo é um evento especial para todos, inclusive para o Tite. Pode ser que talvez ele também não tenha uma Copa do Mundo no futuro para disputar, né? Então eu acho que nesse momento você tem que ver o que é melhor para a seleção, como montagem de grupo, como características. Se ele tem, por exemplo, o Marcelo, que é muito ofensivo, ele pode querer escolher um lateral um pouco mais defensivo para ter essa oportunidade numa variação contra determinado time, né? Eu acho que essas escolhas cabem, né? Mas eu acho que vai escolher sem aquela coisa de apego paternal, vamos dizer assim, né? Ele vai escolher o que ele acha que encaixa melhor para o grupo dele. Se um atleta tem 32 e pode ser que não esteja na outra Copa, isso faz parte do futebol. Quanta gente boa que a gente viu jogar futebol.
e não teve a oportunidade de jogar na seleção e foram grandes nomes nos times que jogaram, né? Você esteve em dois extremos, 2002 e 2006. Sim. O que é que precisa ter numa Copa do Mundo, Rogério? Precisa ter um bom ambiente, um ótimo time, uma concentração de todos no mesmo objetivo, fome. Precisa ter fome de vencer. Porque normalmente quando você chega a uma seleção, principalmente nos dias atuais, né, são atletas que já têm uma carreira consolidada, uma vida financeira definida, então você tem que ter muita alma e muita fome, de todos, não de alguns. Eu acho que se você tem tudo isso, com o talento que tem o futebol brasileiro, a chance de conquista passa a ser muito grande. A competição é muito curta, apenas um mês, né? Se define muito rápido. E puxando a pergunta, o que é que precisa ter para um campeonato brasileiro da Série B que você vai encarar? Precisa ter tudo isso e um elenco um pouco maior, que pode... Aí é uma competição diferente e é muito difícil você ter o foco, se manter durante toda a competição. Aquele que desviar menos, que tiver menos altos e baixos, numa Copa do Mundo não dá tempo de você ter altos e baixos, né? Se você tiver um baixo, talvez seja o único baixo que você tem. Acabou. Agora, eu acho que num campeonato de 38 rodadas, a equipe que oscilar menos ao longo da competição, que conseguir manter mais tempo focado, fazer mais pontos em momentos importantes, jogar bem dentro de casa, conseguir seus pontos, tiver apoio do torcedor. Eu acho que são campeonatos totalmente distintos, como é disputado uma Copa do Mundo por um campeonato longo. A gente teria aqui muito tempo para continuar batendo papo, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Te agradeço, viu, Rogério? Imagina, prazer recebê-lo. A gente fica muito orgulhoso. Você, pela primeira vez, batendo papo com a gente, aqui com a imprensa local. Agradeço. Boa sorte, sucesso no Fortaleza e na carreira. Obrigado, um abraço a todos e agradecimento ao torcedor do Fortaleza pelo carinho sempre dispensado para comigo. Terça-feira que vem a gente volta com o nosso Jogo Certo. Até lá.